Deus, Ele não te ama simplesmente no durante. Deus te ama antes. Deus te ama quando tu estava lá na prostituição. O amor dele não mudou. Deus, Ele te ama quando tu estava na roda da cerveja. Deus, Ele te amou quando tu estava lá. Aí Ele diz: eu quero, eu quero, eu quero, porque o meu amor não é durante, é antes. E o nome Jeremias significa aquele que é levado por Deus. Nessa noite Deus quer levantar os seus profetas. No versículo 4, a qual nós lemos, irmão, vai estar falando assim: assim veio a palavra do Senhor. Você observa no texto, se você quiser acompanhar, que não é Jeremias que procura um diálogo com Deus, não é Jeremias que vai atrás de Deus, mas é Deus que começa um propósito e um diálogo com Jeremias. O que eu acho interessante aqui nessa passagem, irmão, que não é Jeremias que procura o Deus do propósito, mas é o Deus do propósito que procura Jeremias. E a primeira revelação aqui para nossas vidas, que Deus é um Deus que chama. De repente você parou em uma situação que você diz assim: eu não sei por que eu estou aqui, não quis ser escolhido para ser profeta, não escolhi para ser cantor, pregador, mas a palavra para a tua vida é esta: quem foi que chamou você? Foi eu. Em João capítulo 15, versículo 15 diz assim, aleluias: e não foi vocês que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi você. Aqui eu deparo com uma situação que Deus é um Deus que chama. A Bíblia diz sobre a história de Moisés. Moisés está no meio da sarça, e quando ali ele ouve a voz do Senhor, e Deus chama Moisés para ser libertador. O mesmo Deus que chamou Moisés para ser libertador foi o mesmo Deus que disse para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu te escolhi para você ser direcionador do meu povo. O mesmo Deus que chama Moisés e Josué é o mesmo Deus que chama Samuel. Samuel, eu quero me manifestar para a tua vida. O mesmo Deus que chama esses três homens chamou Salomão para o quê? Para dar continuidade para o reinado de Davi. O Deus que chama foi o Deus que chamou Jonas para pregar em Nínive, para anunciar a palavra. Jesus chama os seus discípulos para uma grande obra. Deus chama Paulo para sofrer pelo evangelho e pregar a sua palavra. Deus chama Ezequiel perto do rio Quebar para ser um profeta. Levanta a tua mão, porque eu tenho uma palavra para a tua vida. Assim diz o Senhor: assim como eu chamei homens e mulheres, eu te chamo pelo teu nome nesta noite. A segunda revelação, estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A segunda revelação, diga assim comigo: Deus, o Deus que conhece, o Deus que conhece. Jeremias, antes que eu formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. Eu te conheci. Eu te conheci. Antes do profeta falar sobre as suas imperfeições, antes do profeta falar que não tinha jeito para ser profeta, Deus já estava se revelando para a vida de Jeremias como Deus onisciente. Em Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas já foram escritas, a quais ainda nem sendo dia formado, quando a
havia nenhuma dessas palavras escritas. Meu irmão, alguém olha para a tua vida e diz assim: ah, mas é tão imperfeito. Assim como Moisés, quando Moisés ouve o chamado de Deus, Moisés já fala sobre a sua imperfeição, dizendo: eu sou gago, eu sou pesado em língua, eu não sei falar. Aí o Senhor vai estar dizendo: Moisés, foi eu que dou voz para o mundo falar. Sabe que Deus está falando aqui nessa noite? Isso aqui não é heresia, isso aqui não é outra linguagem, mas Deus sabe. Aí você fala: pastora, então mesmo eu sendo imperfeito, Deus me escolheu, mesmo eu não querendo saber nada de ministério, Deus me escolheu. Pastora, mesmo eu com pensamento de querer me desviar, Deus me escolheu. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que chama, mas é o Deus que termina a boa obra. Deus está dizendo: eu sou o Deus que inicio e termina a boa obra. Porque estou certo, olha, que o mesmo Deus que começou a obra é o Deus que vai terminar a obra na tua vida. Aponta o dedo de profeta para uma pessoa que está do teu lado e fala: acredite ou não, você não é obra do acaso. Amanda calabachúria, remandi calabachúria. Diga para ele, diga para ela: acredita ou não, você não é obra de acaso. Deus já sonhava com você, Deus já pensava em você, Deus já tinha arquitetado um projeto. Escuta, porque se Ele fala antes, Deus, Ele não é Deus do durante, Deus não é o Deus do meio, Deus é o Deus do antes. Você já percebeu, irmão? Seja sincero. Você olha pro teu marido cachaceira, você diz: não vai dar em nada. Aí Deus está dizendo: vem que eu quero. Alguém olha pro projeto da tua família e diz assim: não quer nada com Deus. Aí Deus diz: não, então deixa que eu dou jeito. Alguém olha pra tua história de derrota e diz: isso aí não vai sair nada. Aí Deus está dizendo: vem, porque eu não sou o Deus do durante. Isso aqui eu falo sobre o atributo de Deus. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele não te ama simplesmente no durante. Deus te ama antes. Deus te ama quando tu estava lá na prostituição, o amor dele não mudou. Deus, Ele te ama quando tu estava na roda da cerveja. Deus, Ele te amou quando tu estava lá. Aí Ele diz: eu quero, porque o meu amor não é durante, é antes. Jeremias, eu te chamo, eu te conheci. Diga assim comigo: e Deus separa. Você acredita nisso? Que Deus, Ele não tem os prediletos, mas Deus, Ele também separa. Deus, Ele separa. Quando diz assim, ó: e antes, ó, presta atenção, antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes de você chegar, eu já tinha te escolhido. E antes de você sair, eu já tinha te dado para a nação. Sabe o que é isso? Você está cercado pela promessa de Deus. Eita glória! Aponta um dedo, vai que eu estou terminando, irmão. Aponta o dedo e diga: não adianta fugir. O chamado te prende hoje. Você está cercado. Tem alguém que está dizendo, fazendo plano. Esse negócio de profeta, esse negócio de pregar, esse negócio de ser crente. Aí Deus está dizendo: tu está cercado. Não adianta. Enoque andou com Deus e não apareceu mais. Por quê? Porque Deus tomou ele para si. Noé viveu no tempo pecaminoso, porém achou graça perante o Senhor, porque ele andava com Deus. Samuel, enquanto tinha um povo que se adulterava,
prostituía, Deus estava levantando o menino, assim como o Senhor foi com José. José estava no Egito, mas o Egito não corrompeu ele, porque ele